Opa, vamos lá. Mano, a meta alcançada, né? 2 jogos em casa, 2 vitórias, o Cruzeiro está dentro agora do campeonato. A sua avaliação, as suas considerações, o que lhe pareceu hoje a atuação da equipe e esse grande resultado? Fizemos um bom jogo. Esse é um horário bem particular para você jogar. Tivemos a felicidade de fazer o gol no último minuto do primeiro tempo, que deu uma tranquilidade maior. Se voltasse 0-0, Sport defendendo com bastante gente, seria, né, um jogo que teríamos que imprimir um ritmo mais forte, num horário terrível de imprimir um ritmo forte. Aí abriu o sol ainda para dar uma melhoradinha, né, no segundo tempo. Mas fizemos o gol porque martelamos. Acho que exageramos um pouquinho de bola cruzada na área na primeira parte do jogo. Acho que precisávamos um pouquinho de trabalho mais pela frente da área. Aí fez falta Thiago, pela característica, é um jogador importante aí. Tive que refazer o posicionamento de Robinho, Rafinha e Arrascaeta para tentar aproximar um jogador de Sassá, que estava um pouco isolado. A jogada na direita estava saindo com frequência, mas a definição, a chegada mais forte não estava tão boa. Aí aproximamos um pouco, já melhoramos, conseguimos pressionar e aí construí a vitória com bastante tranquilidade na segunda parte. Acho que até merecíamos ter feito um placar um pouquinho mais elástico, né? Para no mínimo até as 16 horas poder ficar em sexto. Assim ficamos em oitavo. Ainda é uma tabela, né, que precisa esperar o término, mas já é algo que nos coloca mais perto daquilo que nós sabemos que temos que fazer no campeonato. É a nossa ambição, é a expectativa em relação ao nosso time e a capacidade que nós temos. Vamos tentar continuar subindo. Mano, talvez o grande desafio que tenha quando se propõe um jogo é não atrapalhar o sistema defensivo, né? O Cruzeiro completa hoje o 5º jogo sem sofrer gol. Nesta retomada dos resultados, da confiança, é o melhor momento do Cruzeiro na temporada, você pode dizer isso? Já tivemos bons momentos, mas contra um outro nível de adversário. A gente tem que saber separar, né? Esse é o Campeonato Brasileiro, as dificuldades são maiores. Mesmo que domine o jogo, quando você erra, o adversário tem capacidade para fazer 1, 2 contra-ataques, como o Sport fez no primeiro tempo, 2 contra-ataques perigosos. Então, é um momento de afirmação de ideias, de aumento mesmo de confiança, e a confiança traz outras coisas juntos, importantes, que temos que aproveitar. Mano, o Cruzeiro tem sido um time muito intenso, variações de jogadas, os jogadores, independente se é à noite, se é como foi hoje na manhã, o sol rachando, os jogadores correndo muito. Como é que administra isso para essa sequência aí, né, para evitar a questão das lesões também e essa continuidade de jogos que o Cruzeiro tem difíceis? Pois é, e quando nós demos aquela patinada, eu tive que ouvir que meus jogadores eram velhos, né? Então a gente tem que calmar para fazer a avaliação do futebol. Todo mundo passa, às vezes, por momentos difíceis. Não é só o Cruzeiro que passou, outros também passarão. A gente tem que cuidar muito com as avaliações. Graças a Deus, a gente tem profissionais experientes para saber ler e achar onde estão os nossos problemas reais, onde estavam os nossos reais problemas, né? Quando a equipe não joga bem, todos vamos junto. Quando ela joga bem, todos vão para cima, como estamos indo agora. Então, é um time que se entrega muito, é um time que tem essa capacidade. Às vezes eu até cobro para a gente dosar um pouquinho o jogo em si, não pelo condicionamento físico, mas porque o jogo não pode ser jogado lá e cá toda hora. Tem hora que você tem que sentar um pouco a bola, né? Deixar as coisas se encaixar, respirar um pouco no jogo, para poder ter a lucidez de pensar o jogo bem pensado. Melhorando nesse aspecto e melhoramos em todos, por isso que estamos subindo. Essa situação da bola lá e cá passa também pela característica que o time tem desde o ano passado, ser um time que toca bem a bola, e ter aquele jogador lá na frente para tentar segurar a bola pode também ajudar nessa situação, de segurar mais o jogo? Nós temos 2 atacantes centrais que seguram bem a bola, tanto o Sassá quanto o Raniel são jogadores que seguram bem a bola. Na verdade, a decisão de atacar, de acelerar o jogo ou de cadenciar um pouco, ela é tomada um pouquinho antes. É no meio campo que se toma essa decisão.
Porque ali sempre a bola passa, você pode acelerar a jogada ou você pode segurar um pouco, tentar rodar mais, encontrar o espaço adequado e melhor que o adversário cede e dá a gente para fazer as jogadas. Então, esse equilíbrio, né, que nós podemos melhorar ainda mais um pouquinho. Eu sei que tem característica de jogadores, alguns deles de acelerar. Por isso que a gente às vezes encaixa a maneira com uma formação que não é exatamente a que todo mundo gosta e às vezes tem que escolher outra. Mano, o Dedé entrou com muito jogador pendurado com 2 amarelos. Você tem Atlético Paraná, estreia Copa do Brasil, Atlético Mineiro sabe que vem brasileiro, terça-feira Racing e Libertadores, sequência complicada. Você não tira o Dedé que o jogo resolvido, ele toma um cartão que ele pediu aos 46 segundos tempo. Você indica o time reserva contra o Galo no sábado que vem? Essa função do Dedé tomar cartão para estar nos dizendo que o time que vai pegar o Galo não será o titular? Não está dizendo isso. O que pode ser então? Está dizendo que Dedé não vai jogar o clássico. Só ele? Só culpa ele? Quantos compromissos ainda temos importantes antes do clássico? Então só ele? Temos um jogo importante. A escalação do clássico vai sair lá quando for o clássico. Aqui ninguém está preocupado com o clássico, só você. Não, A gente aqui está preocupado. Primeiro comemorar a vitória, segunda vitória consecutiva dentro de casa contra o Sport. Depois recuperar bem para fazer um jogo importante lá no Paraná, em Curitiba, contra o Atlético, que é o primeiro jogo de decisão, né? E depois também temos, depois do clássico, uma sequência com o Racing, que é um jogo que se abriu para a gente conquistar o primeiro lugar no grupo. A gente vai tentar fazer isso. E talvez, se fosse adequado, nós entendemos que fosse adequado, que Dedé não fizesse os 4 jogos na sequência num espaço tão curto. Então isso valeu para Dedé. Bem, mano, 2 situações. 2 vitórias depois daquele empate contra a equipe do Internacional e a vitória contra o Vasco da Gama, e vem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. A primeira meta atingida aí era buscar esses 6 pontos. Os jogos das 11 horas, o Cruzeiro fez 10 jogos às 11 horas e aqui no Mineirão são 5 vitórias, um empate e uma derrota. Esse horário que você disse ser muito atípico, né, porque não estão acostumados a jogar. O que você fala mais sobre essa questão desse horário? Mais jogos para uma adaptação ou não? Ou a sequência está boa desses jogos às 11 horas? Não, é um horário que tem algo positivo, não tenha dúvida que tem algo positivo. Inclusive tem algo extremamente positivo em termos de rendimento na comparação com os nossos adversários. Por isso que fizemos resultados positivos numa sequência bem maior. Mas eu estava me referindo a algumas dificuldades. Você tem que entender o momento do jogo, né? Por exemplo, é um jogo muito difícil de você sair atrás no marcador. Muito difícil. Se coloca essa situação e fica para um segundo momento, você tem que reverter uma vantagem do adversário, o jogo fica lento, você não consegue imprimir velocidade, o adversário certamente, se tivesse uma vantagem, ia baixar suas linhas. Nós temos que acelerar um jogo num horário difícil de acelerar. Então, não sair atrás é importante num horário como esse. E a gente trabalhou essas questões com os jogadores. Sair na frente, né, no primeiro tempo é importantíssimo. Conseguimos fazer no último minuto. E a gente tem que respeitar o futebol e estar preparado para todos os minutos dele, né? Pode ser no último, pode ser no primeiro, pode ser no último. Foi no último. Foi uma grande vantagem, ao meu ver. Você poder voltar para o segundo tempo com o placar já de vantagem. Então, a estratégia do jogo já se altera completamente, né? As conversas dos 2 vestiários certamente foram diferentes em função daquele gol no último minuto. E aí a gente tirou proveito disso, é a competência que o time está tendo, é um time que luta muito, é um time que não se entrega, é um time que tem uma boa capacidade técnica para imprimir um ritmo forte, dificulta para o adversário defender, mesmo que ele baixe as linhas como baixou o Sport, a gente tem volume, você vai empurrando, vai desgastando o adversário. Então, os méritos do Cruzeiro estão aí, e por isso essa partida de hoje. Começamos, coincidentemente, as nossas 2 reações com 2 empates. Um empate em Porto Alegre, um empate em Santiago do Chile. É o futebol.
Mano, antes da partida começar, o Cruzeiro homenageou as mães e a mãe do Lucas Silva foi escolhida para ser a fotógrafa por um dia do Cruzeiro. Pelo resultado, a gente viu que o time foi bem, mas será que o Cruzeiro saiu bem na foto, digo dela? Não sei te responder ainda, mas aproveitando a oportunidade, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? As mães que têm uma vida dura são as mães dos profissionais de futebol, né? Que estão sempre muito expostos, a de vocês, a de todos os adversários também, a dos árbitros. Eu acho que é um dia muito especial para todos nós. Depois dessa vitória, já ligou para a dona Laurinda? Ainda não, só vou ligar depois do meio-dia, quando chegar em casa. Mano, falando sobre o Arrascaeta, vendo uma boa sequência, hoje roubou bolas, deu passe para gol, fez um golaço, está indo provavelmente para a Copa do Mundo, né? A convocação do Uruguai ainda não saiu. Você já começa a pensar, inclusive, se vai ter o Arrascaeta após a competição, com ele nessa sequência? Não, ainda não pensei sobre isso, né? Mas vamos perdê-lo aí logo. Vem a convocação no início da semana, depois ele precisa se apresentar um pouco antes, né? É obrigação de nossa parte liberá-los. A gente está muito feliz com o crescimento dele. Nós discutimos muito internamente, vocês me perguntaram se era possível jogar Thiago Neves com Arrascaeta. No final do ano passado a gente teve a lesão do Arrascaeta e aí ficou, né, revezando um pouco, usando o Thiago muito mais, a Arrascaeta entrando nos finais dos jogos, já deu uma parcela importante. Mas o comprometimento dele na questão tática tem sido muito crescente aqui no Cruzeiro. Essas são coisas importantes que as pessoas entendam. A Arrascaeta, quando veio, era um menino, ainda é. A gente acha que não, mas ainda é, né? 23 anos. Não tinha um condicionamento em termos de formação atlética do nível que a maioria dos jogadores da gente tem. Então foi sendo dado a ele, e ele se comprometendo muito em ganhar um pouco de massa muscular, para ganhar força física, né? E hoje você vê ele ganhando disputas de bola importantes, como no gol, que ele perdeu e retomou, como depois ganhou de Anselmo, aí, né, que é um volante aqui no finalzinho do jogo. Então, são coisas importantes para um jogador que tem um talento acima da média, né, mas que hoje já se torna também um jogador completo. Tem muito valor isso para a gente, pelo menos na minha visão de enxergar o futebol. Mano, o Cruzeiro está em 3 competições, né? Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Chega um momento da temporada que o Cruzeiro tem que priorizar um certo tipo de competição, e se tem essa torcida espera Libertadores, você, entre os jogadores, tem uma prioridade para competições, ou o Cruzeiro vai forte em todas as 3? O Cruzeiro está indo forte em todas as 3 competições e não vai priorizar nenhuma delas agora. Pode, em uma determinada semana específica, priorizar jogos. Quando você não puder usar todos os jogadores em todos os jogos, você vai priorizar 1 ou 2 que você queira fazer em detrimento de um terceiro. Mas aí, naquela semana específica, e aí vamos analisar aquilo que deve ser feito, baseado nas prioridades daquele momento. Mano, para a quarta, o Thiago Neves volta, você já recebeu boas notícias do DM, como é que está a situação do camisa 30? O Thiago está bem. A escolha de fazer essa retirada nesse momento vai também em função da situação de Arrascaeta, que vai ter que sair um pouquinho antes para ir para a Copa. Imaginamos que ele seja convocado no início da semana. Então eu não posso arriscar com o Thiago nesse momento e correr o risco de perder os 2. São 2 jogadores importantes na formação da equipe. Então, se de Arrascaeta sair um pouquinho antes, daqui a pouco nós temos o Thiago 100%. Ele já vinha aí algumas semanas anteriores treinando um pouquinho menos, em função exatamente, né, das dores musculares. Você vai tirando o treino, daqui a pouco o jogador não consegue render bem. Nos jogos anteriores, os 2 jogos eu retirei com 70 minutos de jogo, para evitar o desgaste no último momento. Então o que a gente fez foi pensado exatamente para dar uma condição melhor, para que ele pudesse treinar mais forte,
E aí vai estar à disposição na quarta-feira, sim. A partir de quarta-feira, né? Mano, quarta-feira tem o primeiro jogo da Copa do Brasil e o Ministério Público do Paraná soltou uma nota que o Cruzeiro não poderá ter torcedor. Poderá, mas torcedores infiltrados, não poderá estar usando a camisa da torcida, do clube, do Cruzeiro. Como é que você vê essas constantes mudanças no futebol, torcida única, agora vem essa do Ministério Público do Paraná, que o torcedor só vai ter, a visão de vocês do campo é só torcedor do Atlético Paranaense. Como é que você visualiza isso nesse futebol que está em constante mudanças, não pode aquilo, não pode aquilo? Olha, eu acho que isso é em função de alguns fatos, ou de muitos fatos, de violência que temos também assistido. As pessoas que são responsáveis pela contenção dessa violência buscam alternativas e soluções, às vezes não as esperadas por nós, ou até não tão compreendidas por a gente, né? É ruim. O futebol foi feito para duas torcidas, né? E é uma grande decepção que a gente não consiga fazer isso em todas as situações. Ele é mais bonito com duas torcidas, os cânticos até de enfrentamento de um para outro, eles embelezam o futebol, eles dão um colorido que torna o jogo um jogo melhor. Não tenha dúvida que torna o jogo melhor. Mas vamos ter que melhorar também o comportamento dos nossos torcedores se quisermos voltar a termos condições normais como sempre tivemos. Ok? Então, a entrevista coletiva Boa tarde.